Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Depois de quase um ano sem postar vídeo nenhum, um ano praticamente sabático, que eu já te explico por quê, nós estamos de volta. E eu tô de volta para, primeiro, apresentar o meu visual novo, cabelos curtos, percebeu? Então, esse é o primeiro passo para eu assumir os meus cabelos brancos, que não são poucos, para que eu possa ter muito mais liberdade para falar com você. Porque às vezes, falando francamente aqui, eu não tinha feito maquiagem, ou eu não estava com cabelo bacana, e muitas vezes deixava de entregar para você algum conteúdo relevante simplesmente por uma preocupação com a imagem. E olha que eu nem sou tão preocupada assim. Então agora eu quero, nessa proposta do ano de 2020, ser muito mais simples, porque simplicidade é um valor importante para mim. E eu também quero te perguntar quais são os seus valores desse vídeo, o que realmente importa para você. E vou dar um exemplo, o meu exemplo para você, para que você possa compreender o quanto os valores são importantes, porque são eles, segundo Jerônimo Temel, que governam as nossas escolhas. E realmente é isso. E eu digo isso para você porque a segunda coisa que eu quero te contar nesse vídeo é que eu agora não moro mais em Brasília. Depois de praticamente 30 anos morando em Brasília, eu resolvi desconstruir, ou seja, deixar tudo que eu tinha construído lá, uma vida muito bem estruturada, para poder vir morar no Rio Grande do Sul. Sim, é uma cidade linda, fica lá no extremo sul do Brasil. E vou te contar o que me trouxe a Rio Grande. Quando eu era adolescente, eu tinha os meus 14 anos, tava procurando saber o que eu ia estudar, porque na verdade na minha cidade só tinha e não tinha faculdade. Então os cursos de ensino médio era contabilidade, normal ou científico. E nenhum daqueles cursos me interessava. Então eu fui fazer o científico para depois continuar estudando na faculdade. E eu me lembro que alguns anos antes eram pouquíssimas opções para você fazer escolha. Você poderia escolher engenharia, medicina, direito ou ser professor. Alguns anos depois disso, lá pelos idos de 1900, na minha época, 1989, eu já tinha várias outras opções. E como é que a gente descobria essas opções todas, já que não tinha um Google da vida como nós temos hoje? Eu me lembro que eu consegui, vendi umas garrafas, aquelas garrafas de vidro que ficavam lá no fundo do quintal, e consegui comprar uma revista chamada O Guia do Estudante na Banca. Acho que ela existe ainda hoje, se não existir deve ter pelo menos o site. E gente, quando eu comecei a passar aquelas páginas todas, eu fiquei encantada quando eu cheguei no curso de arqueologia. Só que o curso de arqueologia só tinha no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, eu nunca nem tinha saído da minha cidade, lá no interior de Minas Gerais, para lugar nenhum, a não ser para Brasília, que era 165 quilômetros dali, para poder colocar o aparelho nos dentes. E eu vinha sozinha de ônibus e voltava aos 14, 15 anos de idade. Então, quando eu vi aquele curso tão longe, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, eu falei, caramba, eu não vou ter coragem de fazer isso. Como é que eu ia largar os meus irmãos lá em Minas Gerais e ir para uma cidade que eu também não conhecia? Então, realmente, eu não tive coragem de seguir o meu coração. E acabei conseguindo, me mudando para Brasília, e ali tinham outras opções também. E eu pensei, caramba, já que eu não consigo fazer arqueologia, o que mais faz meu olho brilhar? E eu percebi que o que fazia meu olho brilhar era trabalhar com plantas, porque eu amo plantas. Adoro plantar flores, adoro cuidar das flores, e tenho uma mão boa para isso. E aí então eu fui fazer o cursinho em Brasília e tentei o vestibular para agronomia na UNB, que era o mais próximo que tinha disso. Não tinha paisagismo como tem hoje e tantos outros cursos. Que, fazendo um parênteses aqui, eu sei que para você hoje é muito mais difícil fazer essa escolha. Na minha época existiam várias outras opções além daqueles 4 cursos. Mas hoje tem mais de 200, então embora você tenha muita facilidade para conseguir as informações, você com certeza vai ficar muito na dúvida se está fazendo ou não a escolha certa. Isso não só em relação ao seu curso, mas também em relação ao seu tema de trabalho acadêmico, que muitas vezes vai te abrir portas depois para pós-graduação. Então veja, não tive coragem de seguir o meu coração na época, vim fazer agronomia também, não passei, e como eu tinha que pagar, era eu que pagava o meu cursinho e era eu que ia pagar a minha faculdade,
eu pensei, caramba, não vou passar mais 6 meses fazendo cursinho. O que mais me atende, né? Que outro curso tem a ver com o que eu gosto? E aí eu fui ver os cursos que existiam nas faculdades particulares em Brasília e eram poucos. Geralmente era uma sequência do ensino médio. Tinha administração, tinha direito, contabilidade, economia e pedagogia. Bom, eu não quis fazer contabilidade, então não ia fazer contabilidade. Eu não quis fazer pedagogia, normal, então não ia fazer pedagogia, né? Sobrava administração, direito e economia. Eu nunca fui muito boa com números, então não quis economia. E eu pensei, caramba, e agora, administração ou direito? E aí uma disciplina que eu fui olhar na grade curricular do curso foi que me chamou a atenção, que tinha a ver com o quê? Com aquele curso do meu coração, arqueologia, aquilo que fazia meu olho brilhar. E quando eu vi lá direito romano, eu falei, putz, é esse que eu vou fazer então. Aí fiz o curso, um vestibular para direito, passei, naquela época era muito mais difícil do que hoje, cursei, depois fui fazer o mestrado em direito pela Federal de Pernambuco, fui trabalhar num escritório renomado também em razão dessa dissertação que eu tinha feito, né, sendo aprovada com louvor, mas com o tempo eu percebi que isso não fazia meu olho brilhar. Eu percebi que existia um vazio entre aquilo que o meu coração estava pedindo, aquilo que eu queria e aquilo que eu estava fazendo. E foi só agora, né, aos 48 anos de idade, que eu completei em 2019, que eu percebi o quanto era preciso eu olhar para mim mesma e cuidar de mim. E depois de todo um processo de cura pelo qual eu passei, do falecimento da minha avó, eu falei, meu Deus, eu agora quero olhar para a minha criança, eu preciso cuidar de mim mesma. E eu peço a você que também cuide de você ao fazer as suas escolhas, né? Procure perceber quem é você, o que realmente importa para você fazer as suas escolhas alinhado com isso, alinhado com o seu propósito de vida, que muitas vezes a gente nem sabe o que é. Eu já sei. E eu só consegui descobrir depois de buscar essa cura emocional que eu carregava comigo desde a morte da minha mãe aos 8 anos de idade. Então, eu achava que estava resolvido para mim, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou espírita kardecista. Então, para mim, a morte não existe, né? E os laços de amor não se desfazem com ela. Por quê? Os reencontros são sempre possíveis no futuro. Porque nós não somos seres apenas físicos, né? Nós somos seres físicos, emocionais, espirituais, racionais. Então, o espírito permanece. Então, com isso, quando eu percebi, ao fazer uma constelação familiar com a minha amiga Dara Vieira, de que para o meu adulto estava resolvida o falecimento da minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade, mas para minha criança não, eu resolvi cuidar da minha criança. E aí eu me lembrei que numa semana que eu já tinha feito vários processos de cura com várias pessoas, gratidão Fátima, gratidão Solange, gratidão Beth, gratidão tantos amigos que me ajudaram nesse processo. Eu tive uma sessão cancelada, era uma sexta-feira, e aí eu resolvi, me lembrei daquele meu sonho de adolescência e coloquei lá na barra do Google, arqueologia. E adivinha o que eu descobri? De novo. A faculdade no Rio Grande do Sul, a Universidade do Rio de Janeiro e várias universidades do Nordeste e uma em Goiás. E aí, quando eu descobri que a FURG no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, ela também tinha o melhor curso de oceanologia do Brasil, que é o sonho do meu filho, e tinha um curso de medicina, que é o sonho da minha filha, eu pensei, caramba, por que não? E aí eu comecei a verificar as questões e comecei a perceber que Rio Grande é uma cidade maior praia e extensão do mundo, terceiro maior porto do Brasil, é uma cidade que tem 6 museus, um povo que realmente honra a sua história, e tudo isso começou a me encantar. E as coisas começaram a acontecer de tal maneira que hoje, né, dia 12 de março de 2020, eu estou morando em Rio Grande. Faz exatamente 1 mês e 5 dias que nós chegamos. E eu estou me sentindo em casa. Estou muito agradecida aos rio-grandinos, ou será que são rio-grande? Acho que é rio-grandinos, né? Estou muito agradecida a essas pessoas maravilhosas que nos acolheram com tanto amor, especial Rose, querida, seus filhos, seu marido, gratidão por isso.
e tantas pessoas que eu tenho conhecido e falado inclusive da intuição que eu recebi depois de buscar essa cura, depois de perceber inclusive que o curso de arqueologia era o que eu queria fazer. Mesmo já tendo mestrado em Direito, é o curso que o meu coração está pedindo. E eu falei, caramba, por que não realizar, né? Então hoje eu estou aqui em Rio Grande, realizando e trabalhando da mesma maneira que eu trabalhava em Brasília, mas numa estrutura mais simples, para que eu possa ser realmente quem eu sou. E depois de buscar essa cura, então, eu tive uma intuição maravilhosa que foi abrir uma casa de sonhos. E o que é essa casa de sonhos, Lili? A casa de sonhos é um espaço onde você vai poder entrar para poder resgatar os seus sonhos. Aqueles sonhos de criança e adolescência que muitas vezes foram enterrados pelas pessoas que nós amamos, que acabam se tornando ladrões de sonhos sem perceber. Fazem isso por amor, na intenção de nos proteger. Quando alguém, uma criança fala, por exemplo, que quando eu crescer eu quero ser bombeiro, e a mãe fala, que isso, meu filho, vai ser bombeiro nada, vai morrer queimado, tá doido, vai matar sua mãe de susto. Tudo isso são falas que às vezes os pais expressam sem perceber que aquilo está enterrando o sonho do seu filho, que ele poderia ser o melhor bombeiro do mundo se o sonho dele não tivesse enterrado. Então, se você é pai ou mãe, pensa sobre isso. Mas se você ainda não é pai ou mãe, mas teve o seu sonho enterrado, tenta lembrar disso e buscar saber que sonho foi esse que você deixou escondido lá atrás. E de que maneira você pode alinhar o tema do seu trabalho acadêmico de hoje com esse sonho para ir se aproximando cada vez mais dele. Porque quanto mais o tempo passa, né, quanto mais alinhadas as nossas escolhas com o nosso propósito, mais felicidade nós encontramos. Mas quanto mais distante do seu propósito, da sua formação acadêmica, com o tempo vai começando a crescer um vazio dentro de você, como aconteceu comigo. E que me fez agora, aos 48 anos de idade, sair de Brasília, né, lá do centro, para vir aqui para o extremo sul do Brasil. Um lugar que eu imaginava que seria gelado, frio, né? E que nós curtimos a praia no final de semana durante esse mês todo de fevereiro e março praticamente. Então, estou muito feliz de estar aqui. E eu estou aqui também para me comprometer com você pelo seguinte: eu percebi nessa busca dessa cura me conhecer melhor. E eu percebi que o meu valor, por exemplo, do comprometimento com o próximo é muito mais elevado do que o meu valor do comprometimento comigo mesma. E eu percebi que eu não consegui, no ano de 2019, atualizar o meu livro Pesquisa e Monografia Jurídica na área da informática exatamente por isso. Porque eu sempre priorizava as pessoas que me contratavam para ajudá-las na revisão dos seus livros, na estruturação, na organização do conhecimento, na elaboração, na organização do trabalho acadêmico. Por quê? Eu priorizava essas pessoas e não a mim. Então, eu resolvi agora nesse ano de 2020, já que eu já terminei de escrever o livro da Casa de Sonhos em 2019, estou só esperando o prefácio para poder publicá-lo, então vou voltar aqui para poder convidar você para o lançamento do livro, tá bom? Então, eu resolvi fazer o seguinte, vou me comprometer com você a toda quinta-feira, agora durante o ano de 2020, entregar para você um vídeo a partir da revisão que eu vou fazer do livro Pesquisa e Monografia. Por quê? No final de 2018, saiu a NBR 6023, que trouxe algumas modificações em relação às referências do trabalho acadêmico. E aí, com isso, eu nunca achava tempo para olhar para isso. Até comecei e não consegui. E aí eu te pergunto, e você? Como é que você está com o seu trabalho acadêmico? Como é que está o seu comprometimento com você mesmo, não é? Ele está mais elevado do que o comprometimento com o outro? O que você pode fazer para que você possa se priorizar nesse momento para terminar o seu trabalho acadêmico? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu começo a trabalhar às 7h30 para revisar o informativo. Agora, eu vou começar a trabalhar às 7 horas da manhã e meia hora por dia, pelo menos, eu vou atualizar o meu livro. Então, 7h30 eu termino e começo o trabalho com as outras pessoas. Então, eu vou me colocar em primeiro lugar. E eu peço que você também se coloque em primeiro lugar para fazer o seu trabalho. E por que isso? Porque nós precisamos exercer o auto-amor. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Isso é muito importante. O mundo está precisando de pessoas mais amáveis com os outros e mais amáveis consigo mesmas. Quando a gente consegue ser amável com a gente mesmo, a gente consegue ser mais tolerante, a gente consegue ser mais benevolente, a gente consegue, mesmo sendo exigente em relação à qualidade do trabalho, a gente consegue se perdoar quando a gente não consegue, para evitar entrar naquela crise de ansiedade, de depressão.
lembrando que você está fazendo o melhor que você pode, tá? Então, é isso que eu peço para você, cuidar de você nesse ano de 2020, buscando amar-se em primeiro lugar, para que você possa depois exercer o amor aos outros, como disse o nosso Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso é importantíssimo. Então, seja mais generoso com você, seja mais amoroso com você, tá bom? E lembre-se, tem uma oração havaiana chamada Ho'oponopono, que eu amo, que é simplesmente você dizer: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. E quando você usa o Ho'oponopono com o outro, né, ele faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Mas ele pode fazer muito mais diferença quando você diz para você mesma: eu sinto muito, por favor, né, me perdoe, eu te amo e sou grato. Diga para você mesma, né? Diga aí para o seu ego, para a sua espiritualidade, para a sua alma aí, o quanto você o ama, o quanto sente muito por muitas vezes não acreditar em você mesmo, tá bom? Então é isso. 2020, então, uma nova era no canal. Se você gostou desse vídeo e acha que isso vai te ajudar, tem um vídeo toda quinta-feira, já deixa o seu like, assina o nosso canal, compartilha convidando seus amigos que estão fazendo um trabalho acadêmico também. E eu tenho certeza que se você começar a se amar mais, acreditar mais em você, com certeza vai fazer um trabalho acadêmico top. Combinado? Beijo! Até o próximo vídeo então na quinta-feira.